Bom, o tema de hoje é falar sobre a anatomia do forame jugular. O forame jugular é uma estrutura complexa que tem muita variação anatômica, tem uma localização profunda e rodeado por estruturas importantes como carótida interna, nervo hipoglosso, nervo facial e artéria vertebral localizada inferiormente ao forame. O forame jugular é localizado entre os ossos temporais e occipital. Geralmente o forame do lado direito é maior e o forame é configurado em torno do seio sigmoide e do seio petroso inferior. O forame jugular é dividido em compartimentos, sendo 2 compartimentos venosos e um compartimento neural ou intrajugular. Os 2 compartimentos venosos, o primeiro é a porção sigmoide, que é maior do que a outra porção, está localizada em posição posterolateral e recebe a drenagem do seio sigmoide. O segundo é a porção petrosa, que é menor em tamanho, posicionado em posição anteromedial e drena o seio petroso inferior. Nessa região forma-se um confluente venoso, recebendo ali as tributárias do canal do hipoglosso, da fissura petroclival e dos plexos venosos vertebrais, que em seguida vão drenar todos para a porção sigmoide. E o outro compartimento que a gente tem é um compartimento intrajugular ou neural, que é o local onde passam os nervos glossofaríngeo, vago e acessório. Está localizado entre a porção sigmoide e a porção petrosa, na região dos processos intrajugulares do osso temporal e do osso occipital. Aqui uma figura, figura A, que mostra uma visualização superior. Uma visualização superior a gente não consegue ver o forame jugular, porque ele fica recoberto pela porção petrosa do osso temporal. Na figura D, a gente tem uma visão anteroposterior, que mostra o formato do forame jugular, o seu teto sendo formado pelo osso do clivus, que segue pela parte escamosa e que segue com a parte escamosa do osso occipital. A gente vê também aqui a fissura petroclival, que segue em direção anterior e medial, partindo do forame jugular, da sua parte petrosa. Então aqui a gente vê a parte sigmoide, parte petrosa, parte sigmoide posterior e lateral, parte petrosa anterior e medial, fissura petroclival saindo da parte petrosa em direção anterior e medial. Aqui é uma figura de maior aumento do forame, mostrando o forame jugular, sua relação com o canal auditivo interno e o canal do hipoglosso. O método acústico interno está localizado no osso petroso. Ele é superior e medial ao forame jugular. O forame jugular é dividido, tem uma outra divisão, onde ele é dividido em duas partes, a parte nervosa e a parte vascular, ou vasculares. A parte nervosa é anteromedial, a parte vasculares é posterolateral, seria correspondente à parte sigmoide e aqui seria correspondente à parte petrosa. O que define mais essa nova divisão seria o conteúdo das duas partes, que a gente vai ver a seguir. O canal do hipoglosso também é mostrado nessa figura, né? Dentro do occipital, transmite o nervo hipoglosso. Falando daquela outra divisão, a parte nervosa anterior medial e ela é menor, e a parte vascular posterior lateral é maior do que a parte nervosa. Na parte nervosa, o conteúdo dela vai ser o seio petroso inferior e o glossofaríngeo. Na parte vascular, vai conter o bulbo da jugular, o nervo vago e o nervo acessório. Aqui uma outra figura em maior aumento do forame, que mostra aqui forame jugular, sua parte sigmoide, sua parte petrosa, separados aqui pelos processos intrajugulares do osso occipital e do osso temporal. Aqui a gente tem uma estrutura em óssea que é chamada de processo do amato do osso occipital. E um dado interessante é que os dois processos intrajugulares eles são unidos por uma ponte fibrosa de tecido semelhante à dura mater. E aqui não está representado, só estava representada a parte óssea, e esses dois
essa ponte fibrosa pode eventualmente ossificar, dividindo o forame em 2 forames. Quando acontece dela ossificar, a estrutura vai ser chamada de septo intrajugular. Aqui é uma figura que tem o objetivo de mostrar as estruturas petroclival e occipito mastoide. Mostra também o sulco sigmoide, maior canal venoso que drena para o forame jugular, que vai chegar no forame jugular percorrendo através do sulco sigmoide. Então aqui o forame jugular, mais uma vez, anterior e medial, se estende a fissura petroclival a partir da parte petrosa, e aqui a estrutura occipito-mastoide, que vai em direção posterior a partir da região sigmoide do forame jugular. E aqui mostra o sulco carotídeo, que é o acidente ósseo onde cursa o seio sigmoide, antes de entrar no forame jugular. Aqui uma visão lateral, que evidencia bem o clivus, o forame jugular, sua relação com o canal do hipoglosso e meato acústico interno. Mostra o clivus do occipital. A parte petrosa do temporal vai articular com o clivus, a região que forma a fissura petroclival. Nessa localização da fissura petroclival é onde passa o seio petroso inferior. Mostra também o meato acústico interno no osso petroso, que é superior, anterior e lateral ao forame jugular, e o canal do hipoglosso, que é inferior, anterior e medial ao forame jugular. Nessa figura a gente também vê o processo estiloide, que é inferior e lateral ao forame jugular. Aqui uma figura de visão posterior, objetivo de mostrar mais uma vez a porção sigmoide, petrosa do forame jugular, separadas pelos processos intrajugulares. E a porção intrajugular entre as duas partes, né? Aqui também aponta o canal do hipoglosso, que não é totalmente visível. Ele fica localizado na porção condilar do osso occipital. Essa porção condilar conecta a porção clival e escamosa do occipital e forma a parede posterior e medial do forame jugular. Então, côndilo occipital é que forma a parede posterior-medial do forame jugular. Figura C é uma visão inferior. Na visão inferior a gente também não consegue ver o forame jugular, que fica recoberto pela parte petrosa do osso temporal. A gente vê também o canal carotídeo anterior ao forame jugular, forame estilomastoideu, que é lateral ao forame jugular, e o côndilo occipital medial. Então, mostrarei o forame jugular, que não está totalmente visível, o canal carotídeo anterior a ele, o côndilo occipital, que é medial ao forame jugular, e o forame estilomastoideu, que está aqui lateral ao forame jugular, o processo estiloide. E o forame estilomastoideu é o local onde passa o nervo facial. O nervo facial ele vai passar pela borda lateral do forame estilomastoideu e é um ponto de bloqueio ao acesso lateral do forame jugular. Essa estrutura importante dificulta o acesso dessa região. Aqui é uma visão lateral que tem o objetivo de mostrar o processo estiloide, anterior, inferior e lateral ao forame jugular, que está aqui atrás representado. O côndilo da mandíbula, o côndilo da mandíbula é uma estrutura que vai dificultar e bloquear o acesso anterior ao forame, e que a gente não vê a saída da artéria vertebral, mas a artéria vertebral ascende através do processo transverso do atlas, o processo transverso de T1. Ela ascende aqui e ela é uma estrutura que limita o acesso pela via posterior do forame jugular. Então, o objetivo dessa figura é mostrar essas estruturas. Aqui uma figura de visão inferior que mostra o forame jugular em posição lateral ao côndilo occipital. O forame jugular e a sua relação com o canal carotídeo. Os dois são separados por um sulco ósseo, que é estreito, e é o local onde passa o canalículo timpânico. E dentro desse canalículo timpânico é o local onde cursa o ramo timpânico do glosso faríngeo, chamado de nervo de Jacobson,
que passa por ali, nesse canalículo timpânico, e alcança o gânglio óptico e posteriormente segue para inervar a glândula parótida. A figura também mostra a porção anterior da porção sigmoide, que contém o sulco, onde passa o ramo auricular do nervo vago, que é o nervo de Arnold. Ele passa nessa região antes de entrar no canalículo mastoideu. Aqui o forame jugular, o canal carotídeo anterior a ele, uma estrutura estreita óssea entre os dois, que é o local onde passa o canalículo timpânico, que contém o nervo de Jacobson, o ramo timpânico do glossofaríngeo. Aqui nessa região da porção sigmoide, ela vai conter o sulco onde passa o nervo auricular de Arnold, que entra no canalículo mastoideu para seguir o seu percurso. Um texto descritivo falando um pouco mais sobre esses dois nervos, o de Arnold e o de Jacobson. A parede lateral do forame jugular tem um pequeno forame, que é o canalículo mastoideu, e tem uma fenda superior que se estende de medial para lateral até o canalículo. O ramo auricular do vago, o nervo de Arnold, cursa nessa fenda. E em seguida, ele entra no canalículo, depois deixa o osso na parte inferolateral da sutura tímpano-mastoidea. No ponto em que o processo intrajugular temporal é contra a crista carotídea, um pequeno canal, chamado de canalículo timpânico, se estende superiormente, e esse canal contém o ramo timpânico do glossofaríngeo, com o nervo de Jacobson, que se dirige para a cavidade timpânica. Agora a gente vai falar um pouco sobre as estruturas durais do forame jugular. Terminamos as estruturas ósseas, agora a gente vai seguir para as estruturas durais. A dura, que reveste a porção intrajugular, contém os processos intrajugulares, o septo intrajugular e os nervos glossofaríngeo vago e acessório. Contém também duas perfurações, que é o canal do glossofaríngeo e o meato vagal. O meato vagal vai ser o local onde passa o vago e o nervo acessório. Ambos mediais aos processos intrajugulares e septos intrajugulares. Os dois meatos são separados por um septo dural. Esse é o melhor local que a gente tem para fazer a distinção entre o nervo vago e o nervo glossofaríngeo, usando este septo dural como ponto de referência para fazer essa divisão. A margem superior e lateral da porção intrajugular do forame magno também contém uma dobra dural espessa e característica, que forma um teto que se projeta e cobrindo parcialmente o meato do glossofaríngeo e do vago. Essa estrutura é denominada de prega dural jugular e é uma estrutura que pode eventualmente ossificar. Aqui uma figura que tem o objetivo de mostrar essas estruturas, a visão posterior, que mostra a saída dos nervos glossofaríngeo, vago e acessório. O vago e acessório saindo daqui juntos, né? O 10 e o 11, dentro do meato vagal. Aqui o septo dural, que separa esses dois nervos do glossofaríngeo. E aqui aquela prega dural jugular, que se estende aqui por recobrir parcialmente essas estruturas do forame jugular. Dobra o projeto se virando mais para superior do forame jugular. Isso daí. Essa figura também mostra os nervos facial e vestíbulo coclear e a artéria labiríntica entrando aqui no meato acústico interno. Né? A artéria labiríntica e os nervos facial, sétimo par, e o glossofaríngeo, oitavo par. Aqui uma figura em maior aumenta, tentando mostrar mais ou menos as mesmas estruturas. O glossofaríngeo saindo do forame jugular, o septo dural separando ele do 10º e do 11º, do vago e do acessório. Aqui a prega dural jugular, que fica na parte superior do forame jugular, o meato vagal, onde sai o vago e o acessório juntinhos, e o meato do glossofaríngeo, onde sai o nervo glossofaríngeo. Aqui tende a mostrar mais ou menos as mesmas estruturas, o glossofaríngeo saindo do meato do glossofaríngeo. Aqui a prega dural jugular, o meato vagal, a prega, o septo dural aqui separando os nervos, o 10º e o 11º. Os processos intrajugulares, eles são conectados por uma ponte fibrosa, como a gente falou, que é o septo intrajugular.
os nervos do glosso faríngeo vago acessório entram na dura mater medialmente ao processo intrajugular do osso temporal. Então, aqui mostrando o processo intrajugular do osso temporal e os nervos entrando aqui na parte medial do processo intrajugular. Aqui mostra o septo intrajugular unindo os dois processos intrajugulares, o temporal com o occipital. Aqui é uma figura que tem o objetivo de mostrar o nervo glosso faríngeo e vago separados pelo septo dural também. O septo dural que separa as estruturas do vago, acessório, glosso faríngeo. O glosso faríngeo entra no meato do glosso faríngeo e o vago no meato vagal. A artéria vertebral é vista aqui inferiormente e mostra deslocando as radículas do nervo do osso faríngeo, né? Pelo que está no texto, mas parece ser mais do acessório. Bom, terminando as relações durais, agora a gente vai falar sobre as relações neurais do fôrum jugular. O osso faríngeo ele vai penetrar no meato dural e depois de penetrar ele se vira abruptamente em direção anteroinferior, atravessa o forame jugular. Depois de sair do forame jugular, ele volta-se em direção anterior, cruza a superfície lateral da carótida interna e se alarga no seu gânglio superior e inferior. E dá origem ao ramo timpânico de Jacobson. Já as radículas do nervo vago elas passam pelo meato vagal, localizado inferiormente ao meato do glosso faríngeo. O nervo vago se une ao nervo acessório ao penetrar na dura mater. Na altura do forame magno, o nervo vago se alarga em seu gânglio superior. No gânglio superior do nervo vago, ele se comunica com o nervo acessório. O nervo vago sai do forame jugular verticalmente, mantendo sua relação com o acessório, e ambos ficam posteriormente ao hipoglosso, na parede posteromedial da via jugular interna. O ramo auricular, que é o nervo de Arnold que a gente já falou, surge no gânglio superior do nervo vago, e ele se une ao ramo do gânglio inferior do glosso faríngeo, que cursa na parede lateral do forame jugular. Ele entra no canal lípido-mastoideu e ascende em direção ao segmento vertical do canal facial. Aqui uma figura que tem o objetivo de mostrar o glosso faríngeo entrando no forame jugular inferior ao aqueduto coclear, que é o aqueduto coclear, e aqui a gente vê o nono par saindo, né? Cadê? Que é aqui, o nono saindo logo abaixo do aqueduto coclear. Inferior a ele, a gente tem saindo o vago, aqui o gânglio superior do vago sendo formado. O vago entra na forma jugular inferior ao glosso faríngeo. E aqui mostrando o ramo auricular do nervo vago, que é o nervo de Arnold, saindo aqui do gânglio superior do vago. Aqui mostra também as radículas do acessório, do 11º nervo, que vão se unindo, as radículas espinhais, e se unem ao nervo vago, seguindo junto com ele no mesmo compartimento dural. Aqui é uma figura que mostra para a gente o nervo glossofaríngeo e a direção que os nervos se direcionam depois de passar pelo forame. O glossofaríngeo ele se dirige anterior e medial à crista jugular, seguindo em direção anterior e medial. Já o vago e o acessório eles entram na dura medialmente ao processo intrajugular e em seguida voltam-se inferiormente, seguindo para baixo. A figura também mostra aqui o ramo de Arnold, que sai do gânglio superior aqui do nervo vago. Mostra aqui também o glosso faríngeo, ele entra dentro do meato, segue depois em direção anterior e depois medial. Aqui outra figura que mostra o nervo glossofaríngeo que se alarga formando seu gânglio superior e inferior. Aqui o glosso faríngeo, gânglio superior do glosso faríngeo, seguindo aqui, gânglio inferior do glosso faríngeo está aqui, gânglio inferior e gânglio superior, os dois são bem próximos.
O gânglio superior do vago está localizado na altura do teto dural do forame jugular, que está aqui, e o gânglio inferior do nervo vago ele está abaixo do forame jugular, no nível da articulação entre o atlas e o osso occipital. Aqui é uma figura que tem o objetivo de mostrar, mais uma vez, os nervos do faríngeo, vago e acessório, penetrando medialmente ao processo intrajugular do osso temporal. Acima deles aqui, o facial e o vestíbulo coclear entrando no meato acústico interno. A relação dos nervos com o bulbo da jugular, também visto aqui. É basicamente isso para a figura. Em relação ao nervo acessório, no forame jugular, o acessório ele é indistinguível do vago, pois eles entram no mesmo compartimento dural. Ele parte do gânglio vagal e depois que sai do forame jugular, ele vai seguir lateral à carótida interna e veia jugular. Em relação ao nível hipoglosso, o nível hipoglosso ele não atravessa o forame jugular, não é conteúdo do forame jugular. No entanto, ele se une aos nervos que saem do forame jugular. O hipoglosso ele sai pela parede inferolateral, ele sai inferolateral ao forame jugular no canal do nervo hipoglosso e ele cursa adjacente ao vago. Ele desce também entre a carótida interna e a veia jugular interna. Na altura do processo transverso do atlas, se volta anteriormente, seguindo em direção à língua que ele vai inervar. Aqui uma figura que a gente colocou para demonstrar o canal do hipoglosso, né? Mostrando a entrada do 12º par e a saída dele, seguindo depois que sai, com relação bem junta com os outros nervos que saem do forame jugular, que é o vago, o acessório e o hipoglosso, e o glossofaríngeo, quer dizer. Depois de sair dos seus respectivos forames, eles descem cursando entre a carótida interna e entre a veia jugular interna. Bom, agora falando das relações arteriais, tem duas artérias que a gente tem que falar mais, a carótida interna e a carótida externa. A artéria carótida interna, estou fazendo uma breve revisão da anatomia do percurso dela. Ela é posterior à carótida externa e anteromedial à veia jugular interna. Ela alcança o canal carotídeo, por onde ela percorre. Entre a carótida interna e a veia jugular interna vão passar por ali, percorrer por ali o glossofaríngeo lateralmente, vago acessório e hipoglosso medialmente. Após entrar no canal carotídeo, a carótida ascende por uma distância curta até a área inferior e posterior à cóclea. Depois ela se volta no sentido anterior e medial, no ângulo reto, que é a curvatura lateral da carótida, e segue em direção horizontal na direção do ápice do petrosio. Na borda medial do forame lacerado, ela se vira agudamente em direção superior e entra na região do seio cavernoso, formando a carótida cavernosa. Em relação à carótida externa, ela vai ser anterior à carótida interna e antes da sua bifurcação terminal, que daria origem à artéria maxilar e à artéria temporal superficial, ela se divide em 6 ramos. Esses 6 ramos são divididos em 2 grupos, o grupo anterior e o grupo posterior. O grupo que tem interesse pelo forame jugular é o grupo posterior, e os ramos que são interessantes para a gente é a artéria faringea ascendente, a artéria occipital e a artéria auricular posterior. A artéria faringea ascendente é o primeiro ramo desse grupo, dos grupos posteriores. Ela vai irrigar a meninge que vai circundar o forame jugular e os seus ramos também atravessam o forame lacerado e às vezes também o canal do hipoglosso para drenar a anatomia dessas regiões. Da artéria faringea ascendente, um ramo dela é a artéria timpânica inferior. A artéria occipital é o outro ramo, seus ramos meninges passam pelo forame jugular, ajudando a drenar o forame jugular e o canal condilar. E a artéria auricular é mais posterior, é o último ramo desse grupo posterior, surge acima do ventre posterior do músculo digástrico e cursa entre a glândula parótida e
o processo estiloide. Seu ramo estilomastoideu, que surge abaixo do forame estilomastoideu e depois penetra nesse forame para irrigar o nervo facial. Então, para o forame jugular, a artéria auricular não é tão importante, já que ela vai em direção ao facial, em direção ao forame estilomastoideu. Bom, aqui é uma figura que tem o objetivo de mostrar a carótida interna. Ela ascende para entrar no canal carotídeo, anterior ao forame jugular, e mostra também aqui alguns ramos da carótida externa, que está seccionada aqui embaixo, que são a artéria faringeia ascendente e esse aqui não tem a artéria occipital, não. Bom, aqui é uma figura que mostra o processo estiloide removido para mostrar para a gente o nervo glossofaríngeo vago acessório hipoglosso descendo naquela relação entre a carótida interna e a via jugular interna. O glossofaríngeo é o nervo que vai descer na borda lateral da carótida interna e os outros pela borda medial. O acessório cruza para trás, passando pela superfície lateral da via jugular interna, e o hipoglosso sai do canal do hipoglosso e segue inferiormente com os outros nervos. A artéria occipital, vista nessa figura, dá origem ao ramo meníngeo, que atravessa o forame jugular para irrigar a dura mater adjacente junto com a faringeia ascendente. De carótida externa, artéria, o ramo meníngeo da artéria occipital, que vai irrigar o forame jugular. Aqui a veia jugular interna, a artéria carótida interna, a relação dos nervos passando entre as duas. O nervo o 10, o hipoglosso mais lateral, o glossofaríngeo mais lateral e o acessório. Aqui também mostra a artéria faringeia ascendente, que é também ramo da carótida externa. Bom, aqui é uma figura que mostra a carótida interna e os nervos glossofaríngeo vago e acessório. E hipoglosso, que deixam o crânio medial, a carótida interna e a via jugular interna, sendo que o glossofaríngeo é o mais medial, é o mais lateral, digo. Então, aqui mostra via jugular, carótida interna, meio um pouco rebatida, que os nervos passando entre elas. O nono, 11º. Mostra também aqui a artéria occipital. A artéria occipital vai dar o ramo meníngeo, que vai irrigar o forame jugular. Meningeal branch. Esse aqui é a artéria vertebral. Occipital, ramo meníngeo. Acho que é isso aí. Aqui mostrando também o 11 e o 12, né? Seguindo aqui nessa região. Bom, essa figura mostra para a gente o processo transverso do atlas, que repousa contra a superfície posterior da via jugular interna. A artéria vertebral ela ascende através do forame transverso de C2, entra em frente a ele a gente tem as raízes de C2, que é a artéria vertebral saindo do processo transverso de C2. A artéria vertebral ela está situada posterior e inferior ao forame jugular. Ela tem três ramos importantes: o meningeu, espinhal posterior e apica. Bom, aqui é uma figura que mostra a carótida interna, que foi deslocada para mostrar a artéria faringeia ascendente, seus ramos, que irrigam a dura mater adjacente ao forame jugular, forame lacerado e o canal do hipoglosso. Aqui a artéria faringeia ascendente para irrigar as estruturas: forame lacerado, jugular e canal do hipoglosso. A gente tem também nessa figura veia jugular, mostrando aqui mais uma vez a relação dela com os nervos. A carótida foi rebatida, mostra a artéria vertebral aqui embaixo, fazendo o processo transverso C2. Não está mostrando aqui, mas a gente sabe que ela sai dali. Aqui um pedacinho da carótida interna que ficou de residual. E aqui a carótida externa também seccionada mais uma vez. Aqui é uma figura que mostra de novo o canal do hipoglosso, com o objetivo de mostrar aqui a artéria vertebral e o seu ramo, a PAI, que é a sua relação aqui com o forame jugular, né?
e com o canal do hipoglosso, artéria vertebral e a pica. Mostra também o ramo da artéria faringeia ascendente entrando dentro do canal do hipoglosso, que é essa estrutura aqui que não está com o nome descrito. Mostra também a carótide interna e a via jugular interna, e entre elas passando todos os nervos que saem do forame jugular e o hipoglosso que sai do canal do hipoglosso. Bom, aqui é uma figura que tem o meato acústico interno, abaixo do cerebelo, e tem o objetivo aqui de mostrar também a paica em relação com essa região. O forame jugular estaria aqui embaixo, precisaria liberar o forame, e aqui a gente vê saindo os nervos. A artéria labiríntica ela entra no meato acústico interno para irrigar as estruturas dessa região. Aqui demonstrando o nervo vestíbulo coclear adentrando dentro do meato acústico interno, junto com o fundo facial. E para fechar, a gente vai terminar falando das relações venosas. O bulbo superior da veia jugular é um segmento adjacente à veia jugular interna, e é ali que drena a maioria da drenagem das estruturas mais importantes daquela região. O seio sigmoide é o maior canal venoso que drena para o forame jugular, percorre seu trajeto pelo subsigmoide antes de entrar no forame jugular. Em seguida, a partir do momento que ele entra, ele segue anteriormente abaixo da porção petrosa temporal na região do bulbo superior da veia jugular. Seu petroso inferior ele cursa na superfície intracraniana na fissura petroclival, se comunica com o seio cavernoso, complexo venoso basilar, e na sua extremidade superior com o bulbo da veia jugular. Ele drena ali então, para o bulbo da veia jugular. Esse bulbo vai ser a extremidade inferior do seio petroso inferior. Aqui é uma figura esquemática, objetivo de mostrar aqui o maior seio, que é o seio sigmoide, cursando aqui pelo subsigmoide. Ele chega no bulbo da veia jugular, junto aqui com o seio petroso inferior. Representado o seio sigmoide, um canal venoso que é na forame jugular, percorre pelo subsigmoide antes de encontrar o forame jugular. Seio petroso inferior cursa na superfície intracraniana, passando pela fissura petroclival, comunica-se com o seio cavernoso, complexo venoso basilar, e na sua extremidade superior com o bulbo jugular, e com o bulbo jugular na sua extremidade inferior. Aqui uma visão esquemática lateral das mesmas estruturas, mostrando o seio sigmoide, seguindo pelo subsigmoide, chegando até o bulbo do jugular, que drena para a veia jugular interna. Esse bulbo também recebe do seio petroso inferior a drenagem para essa região. Aqui uma figura que tem o objetivo, uma figura posteromedial da parte petrosa do temporal, o objetivo de mostrar o seio petroso superior. A figura mostra também o meato acústico interno, com a saída do nervo facial intermédio e vestíbulo coclear. Mostra também o forame jugular inferior ao meato acústico interno, com a saída do glosso faríngeo, separando ele com um septo dural. E aqui embaixo saindo o vago e o acessório. Aqui abaixo a gente vê o bulbo do jugular, e aqui o seio petroso inferior que vai em direção a ela. E aqui em cima parece até o nervo trigêmeo. Bom, acho que era isso que eu tinha que mostrar dessa figura. Mostra também aqui o seio petroso inferior visto em direção descendente ao longo da fissura petroclival. Bom, a apresentação é basicamente essa.